Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendoza, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa a religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento, porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família
se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô? Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade. É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel na cidade de São Carlos, província de Mendoza, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Deus, obrigado, Pai querido, porque tudo que temos e tudo que somos graças a Deus. Abençoa grandemente aos irmãos que adoraram através do dízimo das ofertas. Nos ajuda a cada dia a reconhecer que és o nosso mantenedor. Oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com uma canção muito conhecida. Vamos cantar juntos a adoração ao Senhor. Quer falar? Se pegar, né? O computador deu um probleminha hoje. Enquanto ele ali, a gente criou o canal do YouTube na igreja, tá? Aí se inscreve lá, que a gente vai poder fazer a transmissão ao vivo pelo canal quando tivermos aí 25 membros inscritos, tá? 5 pessoas inscritas. Aí procura lá também, Pistas Águas Belas, faz a inscrição para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo direto no YouTube. Se não der ter problema, a gente deixa no final, tá?
Vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Poderoso Senhor e grandioso Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos e queremos lhe agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos de volta à Tua Santa Casa. Amém. Obrigado, Senhor, por podermos ter o privilégio de ouvirmos a Tua voz falando nos nossos corações, a cada louvor cantado, a cada mensagem lida, ó Pai. Que neste momento o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, transformando os nossos corações, para que nós possamos dar ouvido ao que o Senhor tem para nos dizer esta noite. Que o Senhor possa estar com todos os que estão aqui, com aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram vir. Que o Senhor possa estar com a Igreja de Águas Belas de uma maneira especial, Pai, contemplando a todos os membros de suas famílias, Pai, pois Tu conheces o coração e as necessidades de cada pessoa. Queremos colocar a todos em Tuas mãos neste momento e que a Tua honra e a Tua glória seja feita em nossas vidas. É o que lhe pedimos no doce nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, ela tem como título: Aqui está o seu Deus. E eu quero trazer para os irmãos um paralelo. Nós vamos fazer uma análise, na verdade, daquilo que foi vivenciado pelo antigo Israel há muitos anos atrás e o que nós estamos vivenciando hoje no mundo de hoje. Então, eu vou começar falando sobre o glorioso futuro, o glorioso destino que Israel poderia ter tido, com o objetivo de derramar as bênçãos para o povo, as melhores bênçãos do céu sobre todos da terra. Deus então ele chama Abraão para que ele saia da sua casa, da sua parentela e vá para uma terra onde Deus iria mostrar. E aí o que acontece? Deus diz a ele que ele saia do meio daquele povo idólatra, daquele povo que está fazendo coisas inimagináveis aos nossos olhos, porque ele seria o pai de uma grande nação e todas as nações da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. As pessoas daquela época, elas estavam vivendo com suas mentes totalmente obscurecidas pela idolatria. Elas praticavam, elas tinham ações que, como eu falei, aos nossos olhos humanos, eram tidas como inimagináveis. Imagine para o nosso Deus, que havia criado aqueles seres humanos, que havia feito com todo carinho, preparado para eles um futuro, um destino glorioso, e eles não quiseram. Então, o plano de Deus, para aquele momento, ao chamar Abraão, era vislumbrando que num futuro não muito distante, num futuro muito próximo, aquelas pessoas pudessem restaurar a imagem de Deus em suas vidas. E o plano de Deus era esse, era justamente restaurar a imagem de Deus, a imagem dele naqueles seres humanos. Anos depois, a história a gente já conhece. O povo de Israel se encontra agora em uma outra terra. Eles estão agora lá no Egito, sendo escravos. Eles estão sendo oprimidos ali naquele lugar. E Deus então levanta um homem, Ele levanta Moisés para libertar aquele povo, para libertar o seu povo do Egito. E a gente conhece a história também, e a gente sabe que durante 40 anos aquele povo foi peregrino no deserto, entre acertos e erros, entre momentos de muitas bênçãos e momentos de grandes maldições também. Eles passaram ali os 40 anos vagueando, no deserto. E aí o que acontece? Deus leva aquele povo para uma terra prometida. Talvez, com certeza, muitos daqueles que estavam ali no Egito, que foram retirados dali, perderam no decorrer daqueles anos a oportunidade, o direito de compartilharem deste momento na terra prometida. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 1 e 2 do livro de Isaías.
Isaías 5, versículo 1 e 2. Nesse versículo, Isaías ele vai descrever com muita tristeza a história do povo de Israel. A história daquele povo que havia sido escolhido para declarar, para proclamar a restauração da imagem de Deus às outras pessoas. Então, versículo 1 e 2, Isaías 5, 1 e 2 diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E ele esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. Com profunda tristeza, Isaías, ele conta de uma maneira bem resumida a história da nação de Israel. A vinha a qual esse versículo retrata é aquele povo. Aquele povo que o Senhor havia cuidado, havia plantado, havia tido toda a preparação para que aquele povo desse uvas boas, para que eles dessem frutos bons, para que eles pudessem fazer a diferença naquele momento para todas as nações. Mas aí o relato diz que ao invés de uvas boas, deu uvas ruins, uvas bravas, uvas que não eram possíveis de serem ingeridas. Nos 40 anos em que aquele povo peregrinou pelo deserto junto com Moisés, Moisés havia dado todas as instruções para que eles tivessem sucesso em sua vida. A lei de Deus apresentada por Moisés àquele povo tinha o intuito de os proteger, porque a lei ela é assim. A lei ela tem esse intuito. Apesar de hoje as pessoas ainda pregarem que a lei foi abolida, que a lei de Moisés não existe, que a lei que tinha sido dada a Moisés, porque na verdade a lei não era de Moisés, coisa assim nenhuma. A lei era de Deus. E Deus havia entregado aquele povo com o intuito de os proteger, de os preservar da autodestruição, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos destrói. E quando nós olhamos e contemplamos a lei de Deus, nós conseguimos enxergar onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para melhorar. Então, o intuito de ser entregue a lei àquele povo durante aqueles 40 anos em que eles peregrinaram era justamente esse, que eles fossem protegidos do próprio pecado. Deus planejava atrair as pessoas para si, por meio da revelação do seu caráter na vida de Israel. O propósito de Deus era esse, era que eles mostrassem o caráter de Deus, até porque o caráter de Deus para aquele momento, para aquele lugar em que eles estavam vivendo, tinha sido totalmente destruído pela adoração aos falsos ídolos. E quando eu disse a vocês que nós teríamos que fazer um paralelo, né, sobre o que nós vimos lá no antigo Israel e o que nós estamos vendo hoje, é porque as histórias elas se assemelham muito. Nós estamos vivendo dias como o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Os dias que nós vivemos hoje são os mesmos, apesar da diferença dos ídolos, né? Porque naquela época eles erguiam estátuas e adoravam. Nós estamos erguendo em nossas vidas, muitas vezes, outros ídolos. Estamos erguendo coisas que estão tomando o lugar de Deus, como aconteceu naquele momento para o povo de Israel. A ideia de Deus era que, à medida que o número de israelitas crescesse, a ideia dele era que eles deveriam alargar as suas fronteiras, aumentar em número, né, crescer, e que, à medida que eles fossem crescendo, eles pudessem envolver o mundo inteiro. Porque, diferente de que muitas igrejas pregam, a realidade é a seguinte: aquele povo havia sido escolhido, mas não era para que somente aquele povo fosse salvo. O intuito de
Deus era que aquele povo fosse um canal de salvação para o mundo que estava oferecendo nas trevas. E isso é muito forte. Isso é muito real nos dias de hoje. Mas o antigo Israel não colocou esses planos em prática. Eles se recusaram a obedecer e, consequentemente, eles perderam o direito às bênçãos que Deus havia planejado para a vida deles. E se nós fôssemos pensar ali, depois de todas as coisas que aquele povo fez, Deus poderia ter virado as costas para eles. Assim como muitas pessoas hoje olham e dizem assim: mas cadê Deus em meio a tudo isso que está acontecendo? Cadê Deus quando a gente perde as pessoas que nós amamos? Cadê Deus quando a gente vê o sofrimento do nosso próximo? Cadê Deus quando a gente vê os nossos filhos doentes? Onde está Deus neste momento? E aí a história nos diz que com o amor de um pai, com o amor de alguém muito paciente, Deus olhou para aquele povo e pediu que eles reconhecessem os seus pecados e que eles se voltassem para Ele. Durante todo esse tempo, Deus enviou profetas, enviou mensageiros para mostrar ao povo o que Ele desejava para eles. Porém, essas pessoas não foram recebidas, pelo contrário. Os mensageiros que foram levados até o povo de Israel foram odiados, foram perseguidos. E a gente vai parar agora e a gente vai observar a história de um desses mensageiros que foi enviado. E quantas coisas a mensagem que ele levou para aquele povo deve ser tomado como exemplo para nós hoje. Nós vamos continuar aí no livro de Isaías, agora no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 6, do 1 ao 8. E aí diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa história que nós acabamos de ler, ela retrata o chamado de Isaías, um profeta muito jovem que foi chamado por Deus para pregar para aquele povo. E a pregação que Isaías teria que levar não era qualquer pregação. Era uma pregação poderosa, que era para alertar aquele povo, para que eles se voltassem para Deus, porque ainda havia esperança. Deus ainda estava ali. O povo estava passando por uma grande crise neste momento. Quando Isaías é chamado, eles estavam passando por uma crise terrível. A Assíria, que era um poderosíssimo reino que existia, estava avançando com toda a força, estava conquistando tudo ao redor deles. Eles eram pessoas muito violentas e eles pareciam que eram um povo invencível, ninguém conseguia vencê-los. O povo de Deus havia se afastado, estava afastado de Deus já fazia muitos anos. O reino de Judá iria cair nas mãos dos assírios. E Isaías estava ali, orando no pátio do templo,
quando Deus lhe deu essa visão. E por que Deus deu essa visão a Isaías? Por que ele mostra lá alguém sentado num trono, mostra lá os serafins, os anjos, os querubins que estavam ali, e por que eles estavam proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória? Porque, independente do que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, Deus entendia o poder dos assírios. Deus entendia a fragilidade do seu povo naquele momento. Mas Deus era infinitamente superior e estava no controle de tudo. Deus é infinitamente superior e está no controle de tudo. Amém. Nós precisamos acreditar nisso sempre. Apesar de muito jovem, Isaías entendeu naquele momento o chamado. Ele recebeu o perdão dos seus pecados, porque quando ele se olha e ele fala: meu Deus, eu estou vendo a glória de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo impuro. Deus olha para ele, e naquele símbolo ali de pegar uma brasa, tocar em seus lábios, o torna puro e traz o perdão de seus pecados. E ali naquele momento, quando ele ouve a voz que diz assim: e agora? Quem é que vai por nós? A quem eu vou enviar? Isaías não teve outra atitude a não ser dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está nos chamando agora para uma missão que é muito forte, que é muito preciosa aos olhos de Deus. Que é uma missão que vai além de nos salvarmos, porque Ele nos garante aqui, como Ele garantiu a Isaías, que se Ele tocar em nossos corações, toda a nossa iniquidade será perdoada, assim como Ele fez com Isaías. Mas Ele quer que nós também levemos essa mensagem. O desafio de Isaías era duplo, porque ele estava pregando e profetizando num dos piores períodos da história do povo de Israel. Primeiro, a pregação de Isaías era que o povo se reconciliasse com Deus. E segundo, ele queria que o povo participasse da mesma visão que ele havia tido ali nesse capítulo que nós acabamos de ver. Naquela época, e hoje também, Satanás tem tentado desviar os pensamentos das pessoas, mostrando para elas que Deus é o autor do sofrimento, que Deus está provocando a morte, que Deus é que está trazendo tudo isso sobre a terra. E as pessoas que ele conseguiu enganar naquela época e as pessoas que ele consegue enganar hoje, mostra um Deus que está disposto a condenar, um Deus que está disposto a nos castigar o tempo inteiro. As pessoas daquela época acreditavam que Deus só poderia ajudar alguém se houvesse um motivo justo para isso. Se você não era justo, se você não era bom, então Deus não iria lhe ajudar. Pelo contrário, você seria castigado. E essa mensagem está sendo pregada hoje. O mundo hoje vive dizendo e tentando afirmar para si mesmo que não é digno do amor de Deus. As pessoas estão vivendo dessa maneira. Satanás, ele havia deturpado a lei do céu, como ele deturpou, e hoje ainda continua deturpado, apresentando uma lei que só traz restrições, uma lei que diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque você está perdido, você está condenado. Mas a lei, ela não traz restrições, ela traz o ingrediente, ela traz os ingredientes, na verdade, a receita para a nossa felicidade. O grande enganador, ele declarou que a lei de Deus não poderia ser cumprida de forma alguma. E onde é que nós nos encontramos em meio a isso? O povo de Deus não tinha desculpa nenhuma de perder de vista tudo aquilo que Deus havia feito. Eles não tinham desculpa para perder de vista o caráter de Deus, como nós não temos hoje desculpas para isso. Porque o fato de acordarmos com vida, o fato de respirarmos a cada manhã, o fato de termos em nossa mesa o que comer,
já nos mostra a bondade, o caráter e a misericórdia de Deus. Na visão de Isaías, além do templo, o caráter de Deus foi revelado de tal maneira que ele não tinha mais para onde correr. Ele precisava se entregar. Ele precisava buscar. Ele sabia a condição do mundo em que ele estava vivendo. Ele sabia quem eram as pessoas que estavam vivendo naquele mundo. Ele sabia quem ele era, assim como eu e você sabemos quem somos. E sabemos o mundo em que nós estamos vivendo. Mas Deus não nos abandonou. Deus não deixou-nos à mercê, como muitos pensam por aí. Como está sendo proclamado por aí. Que Deus é que está causando, está sendo feita a vontade de Deus. Em momento algum, a vontade de Deus é que o ser humano morra, é que o ser humano perca a sua vida, que ele adoeça. Em momento algum, porque Deus veio para nos dar vida, e a vida em abundância. Eu gostaria que vocês abrissem aí, ainda no livro de Isaías, o capítulo 57. Nós vamos ver o versículo 15 e o versículo 18. Isaías 57, 15 e o versículo 18. E aí diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E o versículo 18 diz assim: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Isaías havia sido chamado para proclamar uma mensagem. E nessa mensagem, Isaías, como pecador, como parte daquele povo, pôde compreender o verdadeiro caráter de Deus. E ele pôde compreender que Deus estava justamente com aqueles que estavam com o coração abatido, com o espírito contrito. Era essa mensagem que ele precisava proclamar àquele povo. Aquele povo que havia se afastado de Deus, que estava distante de toda a sua vontade. Aquele povo a qual Deus tinha proclamado, tinha planejado coisas maravilhosas. Isaías, em determinado momento, ele exalta o poder criador de Deus. E ele diz assim ao povo: aqui está o seu Deus. Deus está aqui em todos os momentos de nossa vida. E existe esperança para o povo de Israel, e existe esperança para nós hoje, aqueles que o buscam. Nós vamos voltar um pouquinho e vamos para Isaías 40 agora. Nós vamos ver uma outra mensagem que o profeta traz para o povo daquela época e que se reflete muito bem para nós hoje. Isaías 40, o versículo 28 até o 31. E eu gostaria que todos lessem essa mensagem com o coração e pudessem perceber que Deus está falando com cada um de nós esta manhã. E aqui diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez nesse momento você permitiu se afastar de Deus. Talvez você tenha escolhido se deliciar com as coisas deste mundo e de repente lá nos caminhos da desobediência você percebeu que os caminhos não eram aquilo que você pensava. Talvez os seus planos foram frustrados. Você sonhava uma coisa, você planejou uma coisa e de repente não é nada daquilo que você pensou. Talvez as suas esperanças hoje foram destruídas porque você se encontra doente, alguém que você ama se encontra doente, ou você se deparou com a morte na sua vida, na sua família. Talvez você esteja hoje se sentindo triste, solitário. Quem sabe até você
você está agora nesse momento angustiado, o seu coração está aí apertado, você só sente vontade de chorar, de se derramar, porque você acha que não existe mais esperança, porque aquilo que você queria você não vai conseguir mais. E era esse o sentimento de muitos daqueles que estavam ali no antigo Israel. Por isso que eu falei para vocês que não é diferente a história ela se repete novamente. Nós estamos vivendo os mesmos dias, as mesmas angústias, o mesmo sofrimento que aquele povo estava vivendo. Como eu disse, talvez de maneira diferente, mas o sentimento é o mesmo. E em seu amor e misericórdia, Deus nunca deixou que seus filhos perecessem sem esperança. Mesmo depois da apostasia de Israel durante anos e anos e anos, mesmo depois de ele ter levantado vários profetas, vários mensageiros e aquele povo ter rejeitado, ele ainda oferece o perdão, ele ainda oferece a redenção àquelas pessoas. Nós não vamos ler, mas Isaías foi um dos primeiros profetas escolhidos por Deus para declarar e demonstrar a respeito da sua vinda para essa terra. E ele mostra o relato dos dois momentos, como a gente estudou na lição nessa manhã, os dois momentos. O primeiro relato se encontra em Isaías 53, como eu falei, a gente não vai ler, mas ele diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus veio para morrer por nós. Isaías foi escolhido para falar para o povo de Israel, naquele momento, que havia uma esperança para eles, que havia um Jesus que iria vir e queria curá-los de todas as suas feridas. E para finalizar o livro, Isaías também, lá no capítulo 65, no versículo 17, esse nós iremos ler, aí Isaías 65, 17, ele traz para aquele povo e para nós hoje uma das mais lindas promessas que nós precisamos guardar em nosso coração todos os dias. Então, Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Amém. Amém? Amém. Deus não nos deixou órfãos neste mundo. E a despeito de todo o mal que nós precisamos enfrentar, por conta das propensões que nós temos para o pecado, porque em momento nenhum foi culpa de Deus tudo isso que está acontecendo. A culpa se encontrou a partir do momento em que o povo resolveu escolher outras coisas, ao invés de escolher aquilo que Deus havia planejado para eles. E a despeito de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, porque é muito triste nos encontrarmos aqui na frente, eu acho que a sensação que eu tenho hoje é a sensação de todas as pessoas que vêm aqui, seja para louvar, seja para pregar, de olhar a igreja e ver a igreja vazia, de olhar a igreja e saber que os nossos irmãos não podem estar aqui. E é muito triste pensarmos assim. Mas Deus, Ele nos dá a esperança. E para terminarmos, nós vamos ler uma última promessa do livro de Isaías, que se encontra aí no capítulo 41. Eu gostaria que todos se colocassem de pé neste momento para que nós pudéssemos ler junto. Isaías 41, 10 e 13. Nós vamos ler. Isaías 41, 10 e 13. Podemos? Vamos lá? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Amém. Que nós saiamos daqui esta manhã com a certeza de que o nosso Deus está te segurando em nossas mãos. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Ele continua sendo Deus. Ele continua lá. E Ele nos traz esperanças e certezas todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orarmos. Em nome de
Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza em Tua palavra que o Senhor está conosco, independente da situação em que nós estamos vivendo. O Senhor nos toma pela mão, o Senhor diz que é o nosso Deus. Que o Senhor possa fortalecer isso em nossos corações, ó Pai. Seja, Senhor, com cada um aqui, seja com suas famílias, pois Tu conheces, ó Senhor, a cada um. O Senhor sabe, ó Senhor, em que momento de vida nós nos encontramos, quais são as crises que estão sendo enfrentadas, quais são as batalhas que estamos vivendo. Mas que nós possamos, Senhor, a cada dia, ter a certeza que o Seu amor e a Sua misericórdia não terminam no nosso pecado. Que o Seu amor e a Sua misericórdia vai muito além do que nós somos. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos deu a esperança de que haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais nada disso que nós estamos vivendo aqui. Nos ajude, Senhor, a nos prepararmos para este encontro. Nos ajude a proclamarmos essa mensagem a outros e assim apressar cada vez mais a Tua volta. Para que naquele grande dia, Senhor, estejamos todos juntos, em pé, para dizermos: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui na Tua Santa Casa. Que o Senhor nos acompanhe de volta aos nossos lares e que esse Espírito, Senhor, de certeza possa continuar em nossos corações por toda a nossa vida. É o que lhe pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, agradecemos a sua presença aqui conosco. E ao pessoal de casa, nós nos encontramos no próximo sábado. As transmissões estão sendo feitas somente aos sábados, por conta da pandemia. E se inscreva no nosso canal, Adventistas Águas Belas, tá? Faz a inscrição, ativa o sininho para que a gente possa fazer a transmissão ao vivo. Infelizmente, por causa da pandemia, a pregadora não vai poder ficar à porta se despedindo, tá? Mas temos apenas certeza que o Espírito Santo de Deus irá acompanhar cada um dos